Vemos Jin despertando inesperadamente em um leito hospitalar, surpreendido por estar vivo, após os eventos traumáticos na dungeon dupla. Ele percebe que seu corpo está completamente curado, incluindo sua perna direita. Confuso, ele começa a questionar se tudo não passou de um sonho. Logo, ele recebe a visita de Vo Jinshu e Kang Tai-shik, inspetores da Associação de Caçadores da Coreia. Eles informam que Jin esteve inconsciente por 3 dias, e quando foi encontrado, não havia sinais das estátuas, mencionadas pelos sobreviventes. Os inspetores levantam a possibilidade dele ter passado por um segundo despertar, um fenômeno raro que poderia elevar significativamente seu nível de poder. Para confirmar, pedem que ele coloque a mão em um medidor de mana. No entanto, o dispositivo registra apenas um valor de 10, indicando que ele ainda permanece no nível mais baixo, o que desaponta tanto os inspetores quanto o próprio Jin. Após a saída dos inspetores, Gina, a irmã de Jin, entra no quarto, expressando sua profunda preocupação com a saúde do irmão. Ela sugere até mesmo abandonar os estudos para trabalhar e sustentar a família, permitindo que Jin deixe a perigosa profissão de caçador. Tocado pela preocupação da irmã, ele reflete sobre suas recentes experiências, e diz para ela que está tudo bem, que não precisa se preocupar. Aliviada em saber disso, ela vai para casa, enquanto ele se recupera. Sozinho no quarto, ele percebe a presença de mensagens flutuantes que mais ninguém parece notar. Curioso, ele começa a interagir com essas mensagens, que se assemelham a interfaces de jogos de RPG. Ao explorar essas mensagens, ele descobre uma missão diária, exigindo que ele seja como Saitama, e siga o seu regime de treinamento intenso, para receber as recompensas do sistema. Se não, sofrerá penalidade. Acreditando ser um fruto de sua imaginação, ele decide ignorar a missão e descansar. Durante o sono, Jin é abruptamente transportado para uma vasta e desolada paisagem desértica, conhecida como Zona de Penalidade. De repente, uma enorme criatura do deserto apareceu, e uma nova mensagem informa que ele deve sobreviver ali, por 4 horas. Imediatamente, ele começa a correr pela sua vida, enquanto está sendo perseguido pela criatura. Após 4 horas, ele é retornado ao hospital, onde as enfermeiras ficam perplexas, ao encontrá-lo suado e ofegante em sua cama. No dia seguinte, Jori foi até o hospital para vê-lo, mas assim que chegou, ela viu ele do lado de fora, fazendo a sessão de treino do Saitama. Ele se dedica intensamente ao treinamento físico, mesmo sob os olhares curiosos dos outros pacientes e funcionários do hospital. Conforme completa as missões, ele recebe pontos, que aumentam seus atributos físicos, além de outras habilidades. Após dias de treinamento e cumprimento das missões diárias, Jin recebe uma recompensa especial, uma caixa surpresa, e dentro dela, havia uma esfera brilhante, que se transformou em uma chave, que desbloqueia uma masmorra de instância, localizada na estação de metrô. Ele entende que se quiser ficar mais forte, precisa entrar em um combate real, ou seja, limpar uma dungeon. Determinado a explorar essa nova oportunidade, ele se dirige ao local, e utilizando a chave, ele é transportado para uma dimensão alternativa. Ele percebe uma pessoa saindo da estação, que passa diretamente por ele. Com isso, descobriu que essa é uma dungeon especial, que somente ele pode acessar. Lá dentro, ele enfrenta goblins, que têm nomes marcados com a cor laranja, monstros que antes eram um grande perigo para ele, agora são facilmente derrotados. Mas então, aparece um novo monstro, chamado Likan, com o nome marcado pela cor vermelha. O lobo ataca, quebrando a sua arma, deixando-o completamente indefeso. Querendo sobreviver, ele tenta fugir, mas suas pernas não se mexiam, ele tinha ficado paralisado. Devido aos acontecimentos na dungeon dupla, seu corpo ficou traumatizado. E aproveitando esse momento, o lobo vermelho foi para cima dele.